Bom, vamos falar agora então do pattern match. Isso aqui era só para responder a pergunta que ficou, né? Agora a gente falou de string. Outra coisa que a gente tem que falar agora é sobre o pattern matching, tá? Que já estamos falando, na verdade, né? Já entra dentro desse assunto, né? Mas quando é que a gente vai usar um pattern match aí na vida real? Né? O que a gente pode fazer com pattern match? Então, olha só, o Rust tem umas coisas legais do tipo, ó, eu posso criar objetos assim, ó, let AB igual a uma tupla contendo 1 e 2, certo? Então aqui eu estou fazendo uma atribuição desestruturada, né? Eu estou pegando esse objeto, tá? Que tipo que é esse objeto aqui? Ele é um tipo, vamos criar ele aqui em cima separado só para ficar claro o tipo dele, tá? Então, números é um objeto do tipo tupla contendo um i32 e um i32. Esse aqui é o nome do tipo, tá? Qual que é o valor desse tipo? O valor é esse. Coloca lá. Aí, então a gente criou aqui uma tupla contendo 2 e 32. E aí eu posso dizer que A e B é igual a num. Então aqui acho que ficou mais... então galera, olha aí. Eu consigo fazer isso aqui, ó. Criar uma tupla, desestruturar a tupla usando o let. Quando eu faço isso, o Rust usa pattern match, tá? Ele pega esse lado aqui e ele faz um casamento com o tipo que está do outro lado. Se esse casamento der bom, né? Esse casamento ele é feito, o pattern match ele é feito no nível de estrutura, tá? Não é no nível de runtime. Tipo, ele vai verificar a estrutura dos objetos e vai verificar se faz match. Tem toda uma cascata ali de verificação. E aí, se fizer o match desse cara para esse, ele vai desestruturar, ele vai encaixar uma coisa na outra. Então aqui, ó, eu vou estar pegando, por exemplo, o A. Ele verifica que, bom, tem lá, na posição 0 dessa tupla tem um valor. Então ele joga para cá. Na posição B tem outro valor. Eu posso descartar valores usando um underline, se eu quiser, não tem problema. É um padrão também bastante usado, usar o underline para descartar. Eu vou usar a biblioteca do Rust, do Standard. Eu vou usar o env, que serve para a gente ler coisas do ambiente. Variáveis de ambiente, argumentos que vêm do ambiente. Então vamos brincar um pouco com o env aqui. E vou fazer um exemplo bem idiota, mas que vai servir para a gente entender o pattern match, tá? O exemplo não é o foco. Deixa eu dar um Rust C hello rs. Ele vai criar para mim aqui um hello, ó, que por enquanto não faz nada. E a gente vai brincando com isso. Por enquanto sem cargo, sem nada, só para ir falando de pattern match, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que eu quero fazer? Eu quero pegar os argumentos que serão passados aqui, ó. Então, quando eu chamar o hello, deixa eu dar uma limpada aqui, ó. Quando eu chamar o hello, eu vou querer passar aqui uma string, sei lá, vou passar um 52, tá? E vou dar um enter, eu vou executar esse comando passando texto aqui, passando strings, números e tudo mais. Eu posso passar, por exemplo, Word e ele me retornar hello world, certo? Então, para eu fazer com que o meu binário consiga receber esses argumentos da linha de comando, a gente pode usar o env, tá? E aqui no env a gente pode criar um cara chamado args. Esse cara chamado args, ele vai ser o env args. E o env args vai retornar para a gente um iterador, tá? Um iterator, onde a gente tem acesso a qualquer coisa que a gente passar aqui na linha de comando. Inclusive, o nome do programa que a gente está executando vai ser membro desse objeto aqui. Aí aqui, para eu conseguir coletar esses dados, a gente vai ter que usar o collect, tá? Então, quando eu fiz... vamos por partes, tá? Para ficar claro. Vou pegar esses args e vou dar um print ln nele, em modo de debug aqui, só para a gente ver o que tem dentro. Tá? Então tá aqui. E vou passar aqui args. Só para a gente ver o que tem lá, né? E como eu não estou com o cargo, eu vou ter que compilar de novo e rodar de novo. Tá lá o Word. Então tá vendo aqui, ó. Quando eu dei esse print, ele me trouxe esse cara chamado args, né? Que é uma struct aí do próprio... é o tipo, né? Essa função retorna esse objeto args.
Dentro do objeto args tem esse array aqui, né? E nesse array a gente tem o nome do programa, ./hello, e a gente tem o argumento word. Se eu passar mais argumentos aqui, ele vai preenchendo essa lista aqui para mim, ó, esse array, com todos os argumentos que eu passar na linha de comando para eu poder capturar lá dentro, certo? Se eu quiser usar esses valores, esse objeto aqui que é do tipo arg, ele vai ter ele é um iterator, né? Então aqui dentro a gente consegue usar o collect, né? Quando a gente faz o collect, o Rust pergunta pra gente como que a gente quer coletar aquele dado, né? Para onde que a gente vai incluir aquilo, né? Então é algo que está encapsulado ali num tipo específico do Rust. Você pode pegar aquele objeto que é iterável e jogar dentro de outra lista, de outra coleção. Então eu posso falar que eu quero coletar esse cara aqui, ó, como um vetor, né? A gente já meio que falou um pouquinho de vector, mas com o uso vai ficando mais claro para vocês. E dentro desse vetor eu quero que cada elemento daquele seja uma string, tá? Então vocês viram aqui, ó, que cada elemento desse é um str, certo? É um str, que é uma referência lá, um slice que eu já expliquei para vocês. Mas eu quero que ele seja uma string. Então eu vou coletar cada um desses dentro de um vetor, né? Que é um array dinâmico, que pode crescer de tamanho. E cada um deles vai ser transformado numa string. E o collect faz isso. Para eu poder fazer esse collect, ou eu tenho que especificar o tipo aqui, e aí o Rust consegue fazer a inferência do collect, ou eu tenho que usar o famoso TurboFish. Eu não sei se eu já falei para vocês do TurboFish, mas agora eu tenho até o emote do TurboFish. Aí, deixa eu mandar para vocês aí o emote do TurboFish. Ó. Aí um monte de TurboFish na tela. Agora, para quem nunca viu, vai fazer mais sentido, tá? O que é o TurboFish? Quando você não tem o tipo especificado aqui e o Rust precisa pegar esse valor que está lá dentro, ele não sabe se aquele valor é string, ele não sabe para qual tipo você quer converter. Então você tem que dizer para ele, coleta, e você passa o TurboFish aqui. Olha o nosso emote aí, que bonitinho. Então esse TurboFish é onde você opcionalmente pode dizer que eu quero que isso aqui seja um vetor de strings, tá? Então vai ser muito comum ver esse carinha aqui, ó, que é o TurboFish, nos códigos Rust, tá? Então quando eu faço isso aqui agora, se eu compilar de novo e executar, já mudou, tá vendo? Não tenho mais aquela struct, né? Antes era uma struct aqui, ó, args, com um field chamado inner, e dentro desse field eu tinha esse objeto, mas como ele é um iterator, ele permite que eu colete cada um desses elementos e jogue dentro de um vec. E um vec é um array, né? Um array dinâmico, um array de tamanho que a gente consegue alterar. Feito isso, o que eu posso fazer mais? Vamos agora usar os pattern matches da vida, certo? A gente vai passar um número, tá? Então eu vou passar aqui, sei lá, 42, que é a resposta para vida e tudo mais, certo? Então aqui eu vou ter um hello, que é o nome do programa, e aqui eu vou ter 42 no formato de texto. E agora eu quero brincar com esse 42 aqui dentro, tá? Agora a gente pode usar o famoso iflet, tá? Para fazer isso. Mas antes, deixa eu explicar o que a gente vai fazer. Eu quero pegar só o 42, tá vendo? Eu tenho esse objeto. Aqui é a posição 0, aqui é a posição 1. Como é que eu faço isso? Para eu conseguir pegar um vetor e criar slices desse vetor, eu preciso pegar um empréstimo dele. Eu preciso de uma referência para esse vetor. Então eu posso fazer isso aqui, ó, args, tá? Então aqui está args, onde eu coletei aqueles caras. Eu pego uma referência para o args. Quando eu pegar uma referência para o args, eu automaticamente vou ter um objeto do tipo slice, tá? Ele é um fatiamento daquele vetor que eu tenho com esses dois elementos. E eu posso dizer qual fatia que eu quero, tá? Então, por exemplo, aqui eu gostaria de pegar só o elemento número 1, que está aqui, ó, 0 e 1. Então isso aqui se parece bastante com iteração lá no Python, em qualquer outra linguagem. Mr. Housey, hello, how are you? Mr. Housey is awesome streamer, streams Rust game development, and thanks for joining. Today I'm teaching some basic introduction to Rust. This is for very beginners, and it's in Portuguese for Brazilian, Portugal, and other countries community.
And yeah, sometimes I speak in English on Tuesday, but in Tuesday and Saturday my streams are in Portuguese. But everyone welcome to speak in Portuguese, English. We can manage. And I'm here trying to explain pattern matching and trying to use some examples like getting the list of arguments on the shell and parsing it and iterating, getting everything, and then with those examples I can have some material to get into the pattern matching, which is my next goal here. Yeah, so thanks a lot for joining here, and I love your stream. I was watching you doing some game development. Yeah, that's nice. Thanks a lot. And yeah, you see, I have a new emote. Let me show you. I love when I have a Rust developer here, because this emote only Rust developers get it. So only us. We can use it in every Rust stream. It's very fun. Yeah. No one thought about having a Turbofish emote before. That's nice. Thanks for joining. And yeah, let me shout out you here. If you are interested in Rust, this channel is amazing. Yeah, thank you. É isso aí, então vamos voltar aqui. E ó, esse canal é da hora. Game Development com Godot e Rust. É muito da hora. Quem tem interesse em Game Development vale a pena assistir. Que é bem legal. Então ó, se eu quiser pegar o elemento aqui, ó, 42, que é o elemento que está na posição 1, eu vou usar um slice, né? Bem comum. Python, outras linguagens usam isso. Lembrando que eu só posso usar esse tipo de indexação se ele for uma referência, tá? Só se for uma referência é que eu vou poder fazer esse tipo de indexação, tá? Então eu posso dizer, vou pegar esse cara aqui, ó, vamos dar um nome para esse cara aqui, value igual a isso aqui, certo? Então eu pego uma referência para esse cara, aqui eu vou imprimir o value, vou compilar e vou rodar. Agora eu tenho só o 42, certo? Tirei ele de dentro. Two sides Turbofish, yeah, more fun. Oh, actually I can do it. I can do two sides Turbofish. Take a look. I can do this. No, I think it's not right. E bom, tem aqui só o valor. Agora o que eu quero fazer? Vamos chegar no match. Primeiro, se for 42, eu quero dizer que é a resposta para o mundo, o universo e tudo mais que vocês já sabem. Se não for 42, eu quero colocar uma mensagem de erro. Qual seria um jeito fácil da gente fazer isso? Eu poderia vir aqui e fazer assim, ó, if value igual a 42, dá aqui um print ln resposta para a vida ou universo, e vocês sabem o resto aí, nem sei se estou na ordem correta. Enfim, é isso, tá? Caso contrário, eu vou dar aqui um print ln deu ruim. Falei pra vocês que ia ser um exemplo bem bobo, né? Tira esse value daqui agora. Então tá aqui o nosso exemplo com if, tá? Nós temos essas duas condições apenas, se for 42 e se não for 42. E os dois prints, lembrando que aqui eu preciso colocar o ponto e vírgula. Quando eu não estou usando esse if para fazer atribuição, eu preciso do ponto e vírgula. E agora vamos compilar e vamos rodar. Legal? Resposta para a vida e o universo. Se eu passei 42, se eu passar qualquer outra coisa, ele vai dizer deu ruim, não era o número que eu estava esperando. Então foi bem simplesinho utilizando o if. Quando a gente tem poucas condições, usar o if é uma coisa ok, né? Agora, se a gente começar a ter mais condições, aí a coisa começa a ficar mais ruim. Por quê? Digamos que eu tenho outro número mágico agora. Eu vou colocar aqui um else if value igual a... Vamos pensar num outro número. Pensar em bingo. Tá aqui, ó.
2 patinhos. Ah, eu posso ser até mais inteligente, ó. Eu posso pegar um duck aqui, ó. Olha isso, vai ficar bonito até. Eu achei que esse código não ia ficar bom, mas tá aí, ó. Ah, isso não é um pato, né? Isso aqui é um ganso, mas tudo bem. Se for 22, ele vai dar um print em 2 patinhos na lagoa, certo? Então eu tenho mais uma condição, né? Então eu vou rodar aqui, vamos compilar esse carinha. Vamos rodar com 66, deu ruim. Com 42 é a resposta para a vida do universo. Com 22 ele me joga 2 patinhos na lagoa, tá? Ex-Leão BR, muito obrigado aí pelo seu resub, pelo 4º mês, brigadão, valeu demais por estar com a gente desde o começo praticamente, né? O canal comecei aqui na Twitch em fevereiro, né? Então, praticamente desde o começo aí, obrigado demais, valeu. Fico muito feliz, vamos lá. Ex-Leão, isso tudo em string, certo? Aqui é tudo string, né? Esse if que eu tô fazendo, eu recebi um vector de string. Aí eu tirei só um desses elementos do vector e aí eu tô fazendo ifs em cima desse vector, tá? Então a ideia é essa. Você tá vendo que eu começo a ter ifs, muitos ifs, né? Quando a gente tem mais de 2 condições num if, em Rust, é meio que idiomático a gente começar a pensar em transformar isso daqui num match, tá? Então eu já falei para vocês o que é um match, tá? O match é aquele caso que a gente pode pegar o A e o B e dizer que ele é igual a 1 e 2, e aí esse cara aqui vai ser desestruturado dentro desse, tá? Então isso aqui usa o pattern match, né? Em português seria casamento de padrões, né? Já vi isso aqui em livros falando em casamento de padrões. Então isso aqui seria a base. Qualquer atribuição em Rust, na verdade, tem um pattern match envolvido, tá? Toda atribuição. Até aqui, quando eu fiz isso aqui, tem um pattern match envolvido para o Rust saber se ele tem que desestruturar um objeto, uma estrutura ou qualquer coisa assim. Como é que a gente substituiria esse if, né? Imagina que a gente tem muitas coisas. Esse if vai começar a ficar aquele monte de coisa e tem... Às vezes vai se repetir algumas condições, então a gente consegue substituir isso daqui pelo famoso pattern match, né? Como é que a gente faz? Vem aqui e faz assim, ó, match value. Então, ao invés de eu colocar if value 42, else if value 22 e por aí vai, eu coloco match value e o match vai funcionar como um switch, tá? Switch. Quem já trabalhou em linguagens que tem um switch, o fluxo é parecido, mas na verdade não é a mesma coisa, tá? O que acontece? O switch, ele faz as coisas em runtime, tá? Runtime. O switch, se você fizer um switch em cima de funções ou de alguma coisa, ele realmente executa aquilo para poder pegar o valor e comparar. O match, ele faz em cima da estrutura, né? Ou no caso do AST, né, do Abstract Syntax Tree, ele faz em cima da estrutura. Então ele vai pegar esse value que está aqui e ele vai ter várias informações sobre esse value. Ele vai saber qual é o tipo do value, qual o tamanho, qual a capacidade, qual é a estrutura, essas coisas todas. E dentro do match, né, dentro desse bloco aqui, a gente passa a ter uma sublinguagem do Rust, tá? Seria a gente chama isso de mini language, tá? Essa mini language, ela é parecida com o que a gente faz fora do Rust, mas aqui tem algumas coisinhas que funcionam de jeito diferente, tá? Uma das coisas que funciona de jeito diferente aqui é que aqui a gente usa esse símbolo, né? Que é a setinha para determinar cada um dos elses. Então aqui ó, a gente tem else if, else, aqui vai ser essa setinha. Então eu posso dizer que se esse valor for um 42, faça tal coisa, tá? Qual que vai ser essa tal coisa? Então eu posso até copiar esse mesmo cara daqui e dizer que ele vai fazer essa tal coisa aqui, né? Não coloco ponto e vírgula, eu coloco uma vírgula só e passo para o segundo braço, né? Cada uma dessas condições a gente chama de braços, são os arms. E aí eu digo aqui que eu vou ter o 22 e a mesma coisa, uma setinha apontando para o que vai ser feito quando eu tiver o 22. Nossa, eu odeio a tecla insert, eu preciso desativar ela urgentemente. Às vezes eu aperto insert e como eu não uso VI, nada não serve para nada pra mim. Eu já desativei o caps lock, preciso desativar o insert agora. Então tá aqui, 22, tá?
E aí tem o else, tá? O que seria o else aqui, ó? Else seria qualquer coisa que não deu match no meu if. Então eu posso fazer qualquer coisa que não deu match num pattern match. O else vai ser o que a gente chama de catch all, né? Que seria esse cara aqui, ó. Seria o underline. Então seria mais ou menos isso. A gente não tenta fazer colunas aqui, tá? Não é idiomático. Pode parecer legal fazer isso aqui, ó, né? Dar esse monte de espaço para ficar tudo no mesmo, mas não é, tá? O ideal é a gente deixar realmente assim. Beleza? Tá. E aqui também não precisa desse ponto e vírgula. Então tá aí. Vocês repararam que o Rust FMT já colocou uma vírgula aqui. Então agora a gente vai ter o mesmo resultado que a gente teve com o if. Deixa eu fazer aqui o compile de novo. Tive um erro. Agora eu tenho que ver aonde foi que eu errei, né? Eu errei em alguma coisa. Vamos lá. Expected... então aí agora sim. Vamos lá. Cada um dos objetos que eu vou receber aqui, ó, eles serão do tipo str, né? Mas ele até fala pra gente aqui, ó, esse 22 aqui, ele tá esperando uma struct do tipo string, né? Mas ele recebeu um str. Então isso aqui é muito importante. O que está acontecendo? Quando eu fiz esse collect aqui em cima, cada elemento, então reparem, ó, esse collect é um vetor de string. Então ele vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Ele vai ser um objeto assim, contendo lá o nome do programa, né? /hello. E o segundo elemento aqui vai ser o 42, tá? Tudo isso daqui dentro de um vector, né? De um vector. Aí. Na verdade, para a gente representar em Rust, a gente pode representar assim. É um vector de string. Esse objeto. Eu coletei ele e transformei ele num vector de strings. Cada elemento que está aqui dentro é uma struct do tipo string, tá? Cada um desses aqui, ó, é uma struct do tipo string. Não é um str, né? Quando eu coleto ele numa struct tipo string. Então, no pattern match, eu tenho que fazer o match exatamente com o tipo que ele espera. E aqui entra aquilo que eu estava falando para vocês. É esse cara e pegar a referência dele, né? Então, só inverte a lógica. Dentro do match, lembra que eu falei para vocês que aqui tem uma mini linguagem, né? Mini language. A gente tem que respeitar os padrões da linguagem do match. Então aqui dentro, esse item que eu estou fazendo match tem que ser uma estrutura fixa. Eu tenho que colocar um literal. Então eu pego o valor, transformo ele de string para uma referência. E aí eu posso comparar ele com referências. Detalhezinho. Tá aí? Agora compilou. Agora eu posso fazer /hello22. Deixa eu aumentar aqui, né? Olha lá. /hello42, /hello qualquer coisa. Deu ruim. Então era isso. Não é a vírgula no final, tá? Qualquer tipo de objeto, seja tupla, array, ele pode ter a vírgula no final, o match também, né? A única coisa no match é que se você tiver mais de uma expressão, você vai precisar... você pode criar um bloco. Então eu poderia fazer isso aqui. Deixa eu fazer nesse, ó. Eu poderia fazer isso aqui. E dizer que no caso de ser 22, eu tenho um bloco. Olha que legal. E aí nesse bloco vale aquela mesma regra, né? Ele vai fazer tudo que está dentro do bloco e se tiver um retorno vai ser o tail, vai ser o que está no final desse bloco. E aí eu posso colocar vários prints se eu quiser aqui dentro, né? Posso multiplicar várias coisas aqui, né? Obviamente que aqui dentro eu vou ter o ponto e vírgula, e aí dentro do match eu vou tendo blocos como se fosse um if, né? Mas a estrutura do match, ela permite fazer mais coisas além do if, né? Então, além do que, né? Deixa eu voltar aqui, esse exemplo não foi útil colocar o bloco, mas é possível, tá? Além do que, o código fica mais bonito, tá? Fica mais limpinho. A gente consegue apontar ele para blocos, para chamar uma função, para fazer qualquer coisa. A gente também tem essa mini linguagem do match que permite a gente, por exemplo, os dois patinhos na lagoa poderia ser isso, ou dois uns, que eu também vou considerar como dois patinhos na lagoa, né? Então
eu posso agora compilar e rodar tanto com 22 quanto com 11, ele retorna 2 patinhos na lagoa. Então você viu que esse sinal de pipe, somente dentro do match, ele vai ser um OR, né? Na verdade não um OR, ele é uma composição de padrões, tá? Faça o match do que você recebeu aqui, que vai ser o valor como uma referência para string. Se esse valor fizer match com 42, então reparem que isso é muito importante. Aqui não é uma operação de igual, igual, né? Não é a mesma coisa de eu fizer isso daqui, ó, value igual, igual a 42, certo? Não é isso. Isso daqui seria uma operação de comparação. O que ele faz aqui é algo mais estrutural, tá? Ele faz aqui algo que ele vai ver se esse objeto tem a mesma estrutura, se depois esse objeto tem a mesma representação, e por aí dá para fazer mais coisas aqui, né? Inclusive tem os guards, né? Então a gente poderia fazer, por exemplo, 42 if x igual a 1, sei lá. Então a gente consegue colocar condições dentro de cada um desses braços do match também, se for preciso, né? Além do match do valor, fazer os ifs para criar as guardas, né? Vou ter que ir, ainda bem que a Twitch recomendou seu canal. Boa noite. Mr. Fox, eu também daqui a pouco já tô indo, a gente já tá chegando no final, né? Geralmente na quinta eu fico entre 11h30 e meia-noite. Hoje o meu objetivo era falar de string e pattern match. Eu vou fazer esse exemplo de pattern match e agora eu vou fazer mais um. E aí a gente termina a stream também. Então, muito obrigado pela presença. Legal que gostou do canal. Fique à vontade para participar aqui. Sábado tem Python, quinta tem Rust. Lucas Polo, da mesma forma que o if, o match também dá para atribuir. Então, dá. No match, ó, eu poderia vir aqui e fazer o seguinte, ó. Na verdade, ó, eu não sei. Eu vou testar, não sei se eu posso, mas eu acho que eu posso. Ó. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu poderia pegar esse cara direto aqui, tá? Então eu pego aqui o args as reference e eu digo let value igual a isso. E aí eu tiro esse cara daqui. Então agora, ao invés de eu estar simplesmente rodando o match, eu vou pegar o resultado do match, né? Eu vou transformar ele numa expressão para eu atribuir. Se eu transformo o match numa expressão, obrigatoriamente tem que ter o ponto e vírgula no final para o compilador saber que terminou. E aqui eu tenho que ter retornos agora de valor em todos os arms, tá? Então aqui eu não vou ter mais o print, aqui eu vou ter somente o valor retornado, né? Eu não tenho mais a responsabilidade do print aqui dentro, olha lá. Então eu faço o match em cima do argumento que chegou ali, transformo em referência. Acredito que posso fazer isso, vamos descobrir agora, né? Se eu não souber, tudo bem. E aí o print vai ser outra responsabilidade, o print vai acontecer lá embaixo. Eu vou colocar com forma de debug, ó. Quando a gente coloca assim, é o print de debug, né? Eu poderia, nesse caso, como é string, fazer sem o debug também, né? Então e aqui a gente vai ver o valor do value. Não tenho certeza, tá? Vamos ver se isso vai dar certo. É pra dar. Não deu. Por alguma coisa eu errei. Vamos lá. Eu acho que eu não posso fazer isso. Mas vamos descobrir. Ou posso, mas aí eu vou ter que colocar, trabalhar com aqui, ó. Então é isso. O que aconteceu? Agora eu tenho um type mismatch. Porque essa expressão aqui agora, ela não está dereferenciada, né? Porque eu não coloquei esse cara dentro de um pointer, entendeu? E aí eu tenho uma referência. Essa expressão, ela vai ter duas referências. E aqui eu estou fazendo um match de um str. Então agora é só a questão de type mismatch mesmo aqui. Eu só teria que trabalhar esse tipo. Deixa eu ver se eu consigo resolver. E args1 e sref. Aqui tudo bem. Esse código funciona. Eu pego o valor que está lá dentro, que é uma string, e transformo ele em ref. Nesse caso, o mais fácil talvez seria fazer isso aqui, ó. Vamos ver se eu estou correto. Let value igual a match tal, e aqui eu forçar ele a me retornar. Não aqui, né? Eu forçar ele aqui. Por que args1 sref ao invés de arg1
STR. Ao invés de arg1 é STR. Não sei. Pode ser isso o problema. Vamos lá. arg1 STR. Tá, então arg1 diretamente do vector, tá? Sem eu pegar ele como uma referência e transformar ele num STR para poder fazer o match. Vamos ver. E muito obrigado pela sua presença, Nathaniel. Em português dessa vez. Agora foi. É isso então. Muito obrigado. Nathaniel tá sempre salvando. Thanks a lot. Tá aí. Resposta para a vida e o universo. I said that you are always saving me. Yeah, thanks again. And I said that you are typing in Portuguese. Então é isso. Beleza. Aonde nós estávamos? Nós estávamos no value igual a match. Então a gente consegue pegar esse match, desde que a gente coloque aqui, né, transforme ele numa expressão que vai ter um retorno. Cada arm tem que retornar realmente um valor e a gente consegue fazer a atribuição, né, que foi o que o Lucas Paulo falou. Da mesma forma que o if, o match também dá para atribuir. Dá. E aí a gente usa o valor depois. E aí a gente pode fazer assim, só que para valer a pena fazer isso ao invés de um if, a gente precisa ter muitas condições, né? Senão, se for um caso onde a gente só tem duas condições, às vezes o if é mais fácil, né? Então imagina que eu vou receber aqui, ó, esse número aqui, ó, 11, só que eu vou querer fazer um match dele como número, só que eu estou recebendo ele como string. Como é que eu faço para converter esse cara para número, né? Então eu posso fazer um if, por exemplo, let if let, e aí eu vou pegar esse argumento que eu quero tirar de dentro desse vetor de string aqui e vou jogar dentro de uma variável x, tá? Então if let x igual, aí eu faço tudo aquilo que eu fiz antes, né? Vou pegar o primeiro argumento, que é esse cara aqui, né? 0 e 1, e eu vou pegar esse primeiro argumento que é um texto e vou dar um parse nele, tá? Parse. O que faz o parse? Ele vai pegar isso daqui, ele é uma string e ele vai tentar parsear isso usando o parser do Rust. Então se eu digitasse 11 aqui, o Rust entenderia esse 11 como um i32, certo? Então quando eu faço um parse de uma string, ele roda o próprio parser do Rust. Eu posso forçar o tipo usando o nosso famoso TurboFish, né? Que agora vocês entendem por que eu tenho um emote aí, ó, de TurboFish. O emote do TurboFish é porque é realmente algo que a gente sempre vai usar. Então eu venho aqui e digo, ó, parsei esse cara para mim como um i32, né? Nessa chamada de função. E aí aqui dentro eu faço alguma coisa. Então eu vou pegar e vou atribuir ao x, né? A variável x, o valor que veio daqui de dentro, só que eu vou parsear esse valor para número. Mas o que vai acontecer se o usuário vier aqui, ó, e ao invés de digitar um número, que é algo que eu posso converter para i32, se ele vier aqui e digitar hello, que é string, né? Aí ele vai quebrar, né? Deu ruim. Então nesse caso, o deu ruim, a gente vai usar os tipos algebraicos do Rust, né? Então esse parse, na verdade, ele retorna do jeito que está aqui, ele retorna não é um option, nesse caso ele retorna um result, tá? Então esse parse, na verdade, não retorna um número, ele retorna um tipo do Rust chamado result. Dentro desse result vai ter esse número aqui, né? Que seria o tipo que eu quero ali, ou vai ter um erro, né? Então ele vai ter isso aqui ali dentro. Então como é que eu faço para saber se deu certo? Eu testo se ele deu um ok. Aqui, ok. Então se deu ok
na minha conversão, no meu parse do x, eu faço alguma coisa, né? Caso contrário, eu vou saber que deu erro. Então eu venho aqui e posso até colocar um else, ó. Se não foi ok, foi erro. Então eu posso dar um print, print ln, deu ruim, tenta de novo. Digite um número válido. Tá? E aí aqui dentro eu tenho certeza que esse x que está aqui, ele vai ser do tipo i32, porque o parse converteu ele para i32. Aí eu posso usar ele do jeito que eu fiz antes. Então eu posso fazer aqui um match x e faço tendo certeza que ele só vai entrar aqui dentro se for realmente algo que possa ser transformado no i32, tá? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Se for 42, ele vai dar ali um print ln resposta da vida, só porque eu tô com preguiça de digitar mais. E se for um 22, ele vai colocar os nossos patinhos. Eu copiei os patinhos. Deixa eu ver se eu copiei os patinhos aqui para algum lugar. Copiei. Então, ó, se for um 22, ele vai imprimir aqui os nossos patinhos. Aqui. Agora sim. E se for qualquer outra coisa, ele vai dar um print ln opção desconhecida. Aí. Certo? Então qual que é a diferença desse cara? Vamos ver se compila. Deu erro, vamos lá ver. Not found. Tá, o value aqui embaixo não tem mais. Agora ele se chama x, né? E esse x aqui, ele fica disponível, né, para eu usar. Mas como eu já dei os prints ali, eu posso remover. Pronto. Print ln opção, faltou aqui a setinha, né? Agora foi. Então, ó, se for o hello, deu ruim, tenta de novo. Não quebrei, né? O parse. Ele não chegou a fazer o parse. Então não deu um parse error lá, alguma coisa desse tipo. Porque eu peguei esse erro aqui no if let ok. O contrário do ok é o error, né? Então esse else aqui, ó, ele vai avaliar em caso de error, né? Se esse objeto result for um error, ele cai aqui. Se esse objeto result for um ok, ele cai aqui. E aí eu tenho essa segurança de que agora eu tenho esse pattern match aí resolvido, né? Então aqui nesse exemplo eu tenho dois pattern matches, tá? Eu tenho o pattern match do if let, né, que vai pegar esse cara e verificar se ele é um resultado que cabe dentro desse ok. E eu tenho esse pattern match interno aqui, né? Então essa composição toda de matches e patterns aí serão muito comuns, né? Então agora sim eu terminei de mostrar os exemplos todos que eu queria. E é isso, galera. Vamos lá. A gente se vê no sábado, a gente se vê na semana que vem. Vamos se falando pelo Discord e não se esqueçam que hoje ia ter mais um sorteio, mas vai ficar para a próxima a partir do exercício. Vamos fazer o exercício do Raindrops e vamos usar Pattern Match. Legal? Boa noite para vocês. Até mais.